Olá, esse é o primeiro episódio do nosso podcast Vida Paralela, porque nós duas percebemos que escolher uma vida fora do padrão, que muita gente chama de loucura, mas que nós acreditamos que esse foi o único caminho possível. E aqui a gente quer compartilhar exatamente o que é viver uma vida paralela fora do padrão, fora do sistema. Eu acho que é um pouco de viver no mundo, mas não ser do mundo. E como que isso começou no momento mais importante da vida de uma mulher, que é o momento do parto. Então, assim, começou um pouquinho antes pra você, né? Porque você já estava morando Sim, aqui quando você sim. ficou grávida e tal. Mas pra mim, esse clique de sair do sistema veio mesmo logo depois que eu tive o COA. Uau. Então, foi 2019, né? Veio pandemia, toda aquela loucura que aconteceu. E aí a gente tava morando nos Estados Unidos. E a gente falou, não, tipo, não dá pra continuar aqui desse jeito, nesse controle que tava, né? Tipo, aquela história, todo mundo de máscara, etc. Aí a gente começou a planejar a nossa mudança pra cá. Uau! Pra mim também, eu tive um clique um pouco antes de engravidar, embora toda a mudança veio muito depois, né, do parto também, mas o meu processo desse clique de morar na natureza, de pensar em agrofloresta, né, sair, porque eu morava em São Paulo, e aí toda essa decisão foi justamente durante o processo da pandemia. E o parto, e por isso que a gente decidiu fazer esse podcast, porque foi justamente nesse contexto do parto que uniu nós duas, que nós ficamos Sim. amigas, e eu considero a Raquel praticamente minha parteira, que foi conduzindo, né, todos os processos. E esse é um dos nossos objetivos aqui também no podcast, poder Com compartilhar certeza. isso também, né, para muitas mulheres esse caminho da maternidade e fazer com que a gente consiga atrair mais pessoas, porque o que a gente mais escuta é, nossa, vocês vivem uma vida fora da realidade, só que essa é a realidade que a gente construiu, Criou, é exato. possível criar essa Sim. realidade. E assim, acho que essa questão do parto é muito também um renascimento nosso, né? Então, quando a gente nem era muito amiga, assim, né? Mas aí você casou com o Rocas, e aí você teve um bebê e você perdeu, Isso, lembra? isso, E isso, aí eu isso. lembro que vocês vieram aqui, depois de voltarem lá da Lituânia, do casamento e tal. E aí a gente estava conversando sobre isso. E aí eu comecei a te contar. Eu falei, não, mas. Porque eu tive o COA aos 39 anos. Isso é considerado atrasada, né, aos olhos do mundo. E aí eu contei pra Rita, né, que tipo, que eu tive ele em casa e tal, e depois eu tive a Aya, que nasceu aqui na Península de Maraú. E aí a Rita, nossa, meu Deus! Foi E exatamente isso. logo depois você ficou grávida. Exato, exato. Foi um processo muito bonito, porque eu até, pra mim, foi muito emocionante como o primeiro bebê, ele foi um portal disso, porque no começo, eu como boa parte, maioria, né, das mulheres, o que a gente pensa, né, quando você tá muito dentro do sistema? Então, vamos ter um filho num hospital, né, eu como profissional de saúde, na minha cabeça ter filho é num hospital. E esse primeiro bebê, eu sinto que ele foi abrindo esse novo portal de possibilidades. E aí, ter conhecido a Raquel e a gente se conectar mais ainda nisso, dela, eu tive minha filha aqui. Aí eu, nossa, como assim? Aqui na banheira? E era uma coisa muito fora da realidade. Esse é um objetivo também nosso aqui, que Sim. mulheres reais compartilhando as nossas, né, nosso caminho e também para inspirar outras mulheres que estejam, né, ou às vezes nem tá pensando, porque na minha cabeça não passava isso. E aí Total. você foi mostrando, e aí eu lembro que ela só chegou assim, pega esses livros aqui e lê. foi literalmente Dei quase uma assim. biblioteca pra Rita. Foi. Falei, E aí eu toma. lembro que eu saí daqui com um monte de livros para Sim. ler, e aí aquilo foi transformando, e aí eu fui criando, né, todo esse campo, porque o conhecimento, ele faz toda a diferença Com nisso, né? certeza, porque expande a consciência e conecta a gente com visões de mundo que talvez a gente não tinha antes. Então, Exato. quando eu também fiquei grávida do COA, eu já tinha essa inclinação, assim, de querer um parto natural e tal. Só que eu tava na Califórnia, e aí eu comecei a fazer um pré-natal lá e tal. E aí, tipo, mas
você quer ir na banheira e tal? Aí eu comecei a pensar, gente, mas não tá fazendo muito sentido isso. Aí eu fui buscar, eu falei, não, eu não quero ter, tipo, em um hospital, em um local que não seja íntimo, assim, né? Porque, querendo ou não, eu acho que muitas pessoas também não têm essa compreensão da fisiologia do parto, né? Do que a gente precisa, do que o bebê precisa, que é um trabalho em conjunto, que quanto mais no nosso espaço a gente tá, mais segura as coisas são. Isso. E que esse risco, né, que as pessoas têm medo, né? Tipo, meu Deus, você vai ter parto em casa, você é louca. Mas a verdade é que o parto hospitalar, ele é muito recente. Se a gente chegou até aqui hoje como humanidade, foi tendo partos domiciliares. Exato. E aí eu fui também tirando esse medo, porque existia isso. Eu queria parto natural, mas na minha cabeça ainda era hospital. E aí, quanto mais eu fui estudando sobre a fisiologia do parto, eu entendia que o parto no hospital é completamente antifisiológico. Claro que existem hoje em dia lugares que já estão se adaptando um pouco mais, mas eu fui entendendo que para essa nova consciência que a gente quer criar e trazer os nossos filhos para o mundo, para aquilo que eu já estava vivendo, não fazia sentido. E aí foi exatamente o parto do meu filho foi um parto da nova Rita. Sim. Foi a gestação de uma nova Rita também. E esse desejo de poder compartilhar também com outras mulheres, porque eu recebi tanto do que você me, né, foi compartilhando comigo, dos seus 2 partos, que a gente ficou, né, nossa, precisamos falar mais sobre isso, para que outras mulheres não se sintam sozinhas, porque eu só recebi, assim, coisas que desencorajavam. Sim. Não, a única pessoa que realmente que foi me dando esse suporte, esse apoio, foi você. Porque o resto era só, nossa, não, meu Deus, é muito perigoso. E aí, por isso que a gente tem que se cercar de pessoas e de conhecimento, né? Não foi uma coisa aleatória, eu vou querer ter filho, né, no meio da floresta. Não, foi uma coisa estudada, programada, né, com pessoas ao nosso redor. A gente teve profissionais que já têm essa cabeça, que foi nos auxiliando também, porque é uma desconstrução, né? Não, uma desconstrução de muita coisa. Muito grande. E assim, antes de você, eu já tinha também, tipo, ajudado outras amigas. Então, eu tenho uma amiga que ela teve um parto hospitalar, porque para ela o contexto dela não cabia mesmo, assim. Ela não morava com o parceiro, ela estava na casa da mãe, então não tinha como ela ter um parto domiciliar. Mas ela leu vários livros, fez o curso da Yolanda e da Emily, e aí ela teve um parto hospitalar completamente natural. Então, assim, não é obrigatoriedade ter um parto em casa para ser um parto natural, mas, fisiologicamente falando, é o ideal, por causa de como a gente se sente. Sim. Então, por mais que tenham hospitais preparados, com banheira, com luz escura, etc., tem pessoas estranhas ali. Sim. E isso influencia, tipo, o nosso campo. Ainda mais no momento do parto. O nosso campo está completamente aberto. Então, qualquer olhar, qualquer pensamento que passe ali, a gente consegue captar. Sim. Então, é muito profundo. Muito profundo. A gente vai fazer os nossos relatos de parto. Porque foi uma das coisas que me ajudou muito também. Foi ouvir outras mulheres contando seus relatos de parto. E aí isso vai fazer parte aqui também do nosso podcast, né? Esse foi é muito interessante, porque esse podcast, ele praticamente o parto dele vem da história do parto, mas a gente tem muitas outras coisas para compartilhar também, que tá em torno disso, né? Porque foi a partir disso que outras coisas também foram despertando, né? Para entender, né? Influências, né? Do que tá aí no sistema, que, né, tá no status quo, que todo mundo faz, todo mundo tá programado para fazer, e a gente vive um processo de reprogramação das nossas, né, mentes, nossas atividades, inclusive o que a gente faz de trabalho, cada um é basicamente isso, de formas diferentes, mas no fim o que a gente faz é basicamente a mesma coisa. E a ideia é que dentro
desse contexto, a gente trazer temáticas, né, semelhantes e parecidas de pessoas que pensam, né, fora, né, do padrão, que aí chamam a gente de louca, sendo que, na verdade, a loucura tá no mundo, de tanta coisa que tá acontecendo, né? E o mundo, atualmente, ele é completamente desconectado do natural. Então, é tudo artificial. E a gente não foi feito para isso, né? Então, a gente vê a questão da epigenética, como que o ambiente de uma cidade, ele vai nos influenciar de forma negativa, porque é luz artificial, é excesso de barulho, é excesso de roteadores, muitas coisas. Então, a gente quer mesmo, nosso objetivo aqui é compartilhar a nossa verdade e o nosso retorno para essa humanidade mais natural. Isso. Oi, chegou um cacau pra gente. Bom, agora temos um cacau aqui muito delicioso. Aqui, afinal, estamos na terra do cacau. Sim. E, Raquel, por que a gente escolheu esse nome do nosso podcast, Vida Paralela? Eu acho que, assim, a gente escolheu esse nome, Vida Paralela, porque a vida que a gente está vivendo, ela é muito diferente do que a vida que a maioria das pessoas está vivendo. E, além disso, a gente mora em um lugar que passa o famoso Paralelo 14, que passa também em Machu Picchu, na Chapada dos Veadeiros, e é considerado um ponto de poder do planeta. E aí a gente estava assim, né, pensando em nomes e tal, aí eu falei, gente, do nada, né, nada é do nada. Eu estava conversando com uma menina, e ela veio me falar, ela estava aqui pela primeira vez, e ela, nossa, essa história do Paralelo 14, eu não sabia. Eu, paralelo, é isso. E aí, como a gente está aqui, né, aqui é considerado um portal de manifestação. E assim, aqui tem uma energia muito forte, né, de como quando eu vim pra cá a primeira vez, e assim, aqui quando a gente fala, não é uma natureza assim, qualquer, né, a gente mora realmente num lugar que é isolado. E que não é tão fácil acesso também. Então, Bem isolado. A gente não tem shopping, a gente não tem nada assim que nem que uma pequena cidade nem tem, uma né? pequena cidade a gente tem uma vila e uma microcidade que, tipo assim, exato, não tem nada. Exato. Mas pra gente é muito bom, assim. A Rita tá aqui há menos tempo, mas a minha família tem casa aqui há mais de 20 anos. Então, quando eu cheguei aqui, realmente não tinha nada. Tinha que vir de balsa. A balsa era uma balsa teco-teco. Quando a maré baixava, a balsa não funcionava porque ela empacava. Tinha que atravessar de canoa. Então, assim, era literalmente uma aventura. Então, já cresceu. Hoje o acesso tá um pouco mais fácil. Mas ainda é um lugar muito isolado. Então, as pessoas vêm pra cá, tipo, de férias. E é um lugar realmente muito poderoso para recarregar as energias. Mas a gente escolheu essa vida paralela, que é uma vida sem shopping, sem luz artificial, sem muito barulho. Então, chega aqui 6, 7 horas da noite, não tem mais nenhuma luz, não tem nenhum barulho, só o som da natureza. Então, tudo isso é muito conectado com o que a gente faz. Então, acho bom a gente se apresentar. Sim, vai, você começa. Sim. Então, vamos se apresentar oficialmente, porque se você é da audiência da Raquel, provavelmente nunca ouviu falar sobre mim. Então, vou apresentar brevemente, né? Meu nome é Rita Castro, eu sou nutricionista, nasci em Natal, Rio Grande do Norte, e eu fui morar em São Paulo assim que eu me formei em nutrição para fazer meu mestrado. E foi num momento muito importante quando eu entrei no meu mestrado na USP, porque foi quando começou, meu orientador na época, ele começou uma linha de pesquisa em epigenética, coisa que nessa época, que foi em 2009, não existia, ninguém falava. E ele tinha acabado de chegar de um congresso nos Estados Unidos e falou que queria um aluno para estudar sobre epigenética. E aí foi um silêncio total na sala e eu falei que eu queria estudar sobre epigenética. Rita, muito nerd. Muito nerd, achei aquele nome assim meio diferente, só que eu não sabia absolutamente o que era epigenética naquele momento. Mas eu senti, foi uma coisa muito, um impulso assim, que nossa... tipo um chamado que você recebeu ali e você escutou, né? E eu escutei. Aí eu lembro que, aí ele falou, tá bom, então você vai ser a aluna que vai
auxiliar na abertura dessa nova linha de pesquisa aqui, né, que não existia, e aí eu falei, tá bom, e ele falou, então apresenta pra gente uma aula, e aí a partir disso foi quando me deu um clique também de que tudo que eu tinha aprendido na faculdade de nutrição não valia mais. E aí, claro, conhecimentos básicos, conceitos básicos de bioquímica, fisiologia, tudo isso fica, mas coisas daquelas recomendações de pirâmide, tudo aquilo que padronizava muito, né? Colocar os pacientes tudo numa tabela, tudo aquilo perdeu completamente sentido. Eu falei, nossa, meu Deus, agora existe uma nova nutrição. E eu senti uma nova missão também nisso. E aí eu fui estudando cada vez mais sobre epigenética e a influência da genética. Isso trouxe um diferencial muito grande, porque eu era muito nova nesse momento. E eu comecei a palestrar sobre isso e virar referência nisso também, muito nova. De uma forma também que eu senti que foi sendo levada e direcionamento do universo, guiada, assim, né? foi basicamente isso, simplesmente vai dar uma palestra, nossa, não sei dar palestra, mas simplesmente eu sentia que eu tinha que fazer aquilo. E você fazia, né? Porque e eu fazia, Você agia, você aceitava esse direcionamento, assim, de Deus, do universo, mesmo com medo, né? Mesmo com e é por medo. isso que você tá aqui. Não era que assim, eu tava plena, nossa, Rita, parece que você tá ótimo. Não, tava sempre, minhas primeiras palestras foram sempre com... Mas eu me preparava muito também, ao mesmo tempo eu acreditava, né, que existia uma grande missão ali. Sim. E foi isso que tornou o meu trabalho muito profundo a partir de então. Então, nesse tempo todo, né, são um pouco mais de 15 anos de carreira, eu escrevi 4 livros, foram muitas aulas, palestras, eu me dediquei muito, acho que esse é um ponto interessante aqui, Raquel, do nosso podcast, que também, assim, eu, basicamente, a minha vida, né, eu acabei tendo, né, engravidando mais tarde, né, também engravidei meu primeiro bebezinho, né, que eu perdi, eu tinha 38 anos, e o Roa nasceu, eu tinha, né, 39, mas foi um processo, só que eu também senti essa coisa da pressão de ser mãe, você não vai engravidar, você só trabalha, e aí não é que foi um processo assim, eu escolhi, foi um processo natural, que pra mim foi muito importante, porque com a consciência, eu fico muito mais feliz de ter tido agora, porque a consciência que eu tenho hoje pro que eu tinha antes, né, é completamente diferente, né, e eu acredito que tudo tem o tempo certo das coisas acontecerem. Sim. Mas eu nunca tive medo também de, nossa, está tarde, está passando o meu tempo, eu não vou ser mãe, meu Deus. Eu sempre, com todo esse conhecimento da epigenética e como nutricionista, cuidei da minha saúde, cuidava da minha alimentação, e eu sabia que minha fertilidade estaria garantida, não passava esse medo de não engravidar mais tarde. E aí é isso, hoje, né, eu morar aqui, eu continuo com as minhas atividades profissionais, que esse também é um ponto, né, importante, de dificuldade para muitas mães, assim, né, de como que a gente lida com o trabalho, com filhos, né, com a carreira e etc. E aí, hoje, esse portal que a gente vive aqui, ele permite isso, né? A vida online, né? Com os meus cursos online, com as coisas que eu acabo fazendo. E agora como mãe, né? Que aí eu estou me descobrindo uma nova Rita nesse contexto. E aí, a forma como eu vim morar aqui também foi isso, né? Eu morava em São Paulo e eu vim morar aqui foi também por um acaso. Um acaso do destino, porque quando eu vim passar um carnaval aqui, na realidade eu tinha vindo passar um carnaval em Serra Grande, e aí nesse carnaval, a casa que eu morava em São Paulo, que eu já estava morando no litoral norte de São Paulo, teve uma forte chuva, alagou, e eu não conseguia voltar para casa. Nossa. Sendo que desde a primeira vez que eu tinha vindo para cá só para visitar, pra vir visitar mesmo, passar uns dias, eu já tinha ficado com essa coisinha assim. Só que eu mesma já tava julgando. Nossa, não, é impossível morar aqui. Como que eu vou morar aqui sozinha? Porque eu morava sozinha. Antes de conhecer meu esposo, eu morava aqui sozinha. Sim. E aí vinha tudo isso, né? Como que eu vou morar, como eu vou fazer amigos, e de repente apareceram os amigos. E aí
foi esse processo, assim, também de desconstrução, de sair, né, de uma grande cidade, que já tinha sido uma desconstrução, sair de São Paulo, cidade de São Paulo, né, que eu morava, né, bem ali na Juscelino Kubitschek, no meio né, de prédios e da vida, com consultório lotado, né, e muitas aulas, muitas palestras, muitas coisas presenciais acontecendo, depois eu fui morar no litoral norte de São Paulo e depois chegar aqui. E aí as coisas elas foram se apresentando nessas possibilidades. Então, através de muito processo de autoconhecimento, muitas meditações, eu fui sentindo que era realmente esse o caminho de vir e ficar aqui. Fui acreditando nesse processo. Então, esse é um pouquinho da minha história. E Raquel também se apresente. Sim. Então, para quem tá vindo da Rita, meu nome é Raquel Rache e eu trabalho com Sound Healing, que é a cura pelo som. Eu sou de Belo Horizonte. E o Sound Healing entrou na minha vida em 2018, quando eu estava morando na Califórnia, fazendo um teacher training de yoga. Eu era professora de yoga na época. E aí eu estava na cerimônia de encerramento e uma das professoras fez um banho de som, né, que eles chamam sound bath. E eu falei, meu Deus, tipo, eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido, mesmo sendo professora de yoga, mesmo já tendo feito retiro Vipassana, vários tipos de meditação, estando nesse caminho do autoconhecimento desde, sei lá, 2005, 2006, eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti em 2018 naquela sessão de sound bath. E a Califórnia é, tipo, o berço, assim, dessas, né, terapias alternativas, holísticas, etc. E aí eu comecei a frequentar muitos sound baths e comecei a estudar, comprei minhas primeiras tigelas, fiz vários cursos com pioneiros da área. E aí, em março de 2019, eu fiquei grávida do Koa. E eu já tenho uma história com o Havaí de muitos anos, eu fiquei muitos anos morando entre Brasil e Hawaii. E quando eu fiquei grávida, eu falei, eu não vou ter meu filho aqui, nessa selva de pedra da Califórnia, tipo, nessa poluição, entendeu? Tipo assim, a gente nem morava num lugar tão assim, a gente morava em Marina Del Rey e tal, um lugar mais tranquilo, mas assim, eu falei, não vou. Eu falei, não vou e tal. Aí eu falei com o Rodrigo, falei, a gente vai pra Havaí. E ele, tipo, como assim? Ele não era dessas viajações do mundo igual eu. E eu falei, não, a gente vai. E aí eu tava nesse início do Sound Healing, então assim, durante a gestação do Koa, eu fiz vários cursos, eu toquei muito. Aí eu vim pro Brasil, toquei em São Paulo, toquei no Rio, toquei em BH, toquei no Sul, fiz tipo um tour. E aí quando eu voltei, a gente foi pro Hawaii. E a minha ideia, porque sempre quis morar no Hawaii, eu não achei que eu fosse voltar pra cá. Tipo, nunca. Essa ideia não passava pela minha cabeça. Bom, fiquei grávida. O Koa nasceu em dezembro de 2019. Já tava aquele burburinho ali de início de pandemia. Começo de 2020, fecha tudo, máscara, não sei o quê. Aí a gente falou, meu Deus, que loucura que o mundo tá. Aí a gente começou a conversar, eu e o Rodrigo, e minha família, como eu já disse, tinha esse lugar aqui há mais de 20 anos. Aí eu falei, olha, o Rodrigo falou, Raquel, tipo, não faz sentido a gente ficar aqui longe da família, sozinhos, num custo de vida altíssimo, sem, tipo, né, conseguir trabalhar direito, porque com bebê pequeno, sem ajuda, porque nos Estados Unidos você não tem ajuda nenhuma, a gente não tinha ajuda nenhuma, tinha uma faxineira aqui em casa uma vez por semana. Então, a gente falou, não, realmente. Ele falou, não, ainda mais com o mundo do jeito que tá. E ele começou a estudar agrofloresta e várias outras coisas que a gente começou a estudar. Abrir um outro mundo, aí né? eu já estudava esses assuntos mais conspiratórios há muitos anos. O Rodrigo entrou nesse buraco, descobriu muita coisa. E ele falou, não, a gente tem que sair do sistema. Foi nesse momento que nasceu a nossa vida paralela. Ele falou, não, então vamos pra Bahia, a gente constrói uma casa, lá a gente tem água de poço, a gente coloca energia solar e se der uma loucura no mundo de novo, a gente tá seguro, porque agora a gente tem um bebê que depende da gente. E aí a gente decidiu, mas a gente tava nesse processo ali com green card e tal. Aí viemos pro Brasil, decidimos aonde a gente ia construir, fizemos todo esse processo. E voltamos para a Califórnia, porque a gente não podia ficar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos. Nisso que a gente voltou para ficar 6 meses lá, eu engravidei de novo. E aí, nesse momento que eu tava lá e tal, foi o momento que eu tava meio que voltando à ativa, digamos assim, né? No Sound Healing. Eu falei, não, vou agora dar um jeito de compartilhar online e tal. Fiquei grávida de novo. Aí, construção de casa, volta pro Brasil.
tudo isso aconteceu e aí durante a minha gestação da Aya, a nossa casa estava sendo construída. E foi assim, nossa, muitas emoções, muitas emoções. Grávida, com obra, meu Deus, não recomendo. Sim. E só que, muito doido, assim, porque na gestação do Cô eu já usava o Sound Healing. Eu fiz muitos cursos, mas eu não usei, tipo assim, especificamente para o parto. Eu achava que assim, não, eu já medito, eu faço yoga, o parto vai ser fácil. Não foi. Depois eu conto o relato completo, mas resumindo, o parto do Cô foram 42 horas de trabalho de parto, 5 horas de expulsivo, doeu muito, foi um renascimento, assim, paulada. E aí, no da Aya, eu decidi. Eu falei, vai ser diferente. E aí eu comecei a usar muito som, muita meditação, li mais muitos livros, assisti relatos de parto, enfim, mergulhei muito nesse mundo, de novo, de parto natural. E aí, tava aqui, todo mundo me achava louca, mas você vai ter sua filha, e se alguma coisa? Eu falava, gente, não tem e se. E se tem em qualquer lugar, sabe? Então, também como base, muito estudo, eu acho importante falar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque você está no hospital não vai acontecer nada. Não é assim. Inclusive, muitos dos acidentes que acontecem são causados pelas intervenções que acontecem nos hospitais. Então, eu estava muito segura do que eu estava fazendo. Eu tive uma médica aqui que é homeopata, que também já tinha feito outros partos. E, assim, o parto da Aya foi um parto de 5 horas, sem dor. Exatamente a cena final que eu visualizei, né? Então é muito doido, porque a gente tá aqui nesse portal de manifestação. Sim. Então eu usei essa energia daqui, eu usei a energia do som para poder fazer isso. E aí, a partir disso, também eu criei um novo produto. Então, várias coisas foram se desdobrando a partir desse momento. Então, esse é um resumo da nossa história, de quem somos e de como a gente veio parar até aqui nessa vida paralela. Bom, então aproveitando esse gancho do parto, né? Um dos nossos objetivos aqui é compartilhar, começar com esse parto, começar com os nossos relatos de parto. E a partir disso também a gente quer desdobrar os outros assuntos que a gente quer ouvir de vocês também, né? Da nossa audiência que vai se conectando com isso, o que vocês querem ouvir mais da gente, que histórias, né? Assuntos que a gente tem, inúmeros assuntos muito importantes, né? Eu também eu venho estudando sobre o biohacking, que faz parte da minha carreira paralela com minha carreira de nutricionista, e hoje eu consegui também juntar as duas coisas, né? Nutrição e biohacking, tudo isso, para que a gente possa, né, criar mais episódios com aquilo que vocês também vão... Tem curiosidade de saber sobre a nossa vida paralela. Exato. Bom, então, contando um pouco mais profundamente sobre o meu relato de parto, então, indo bem atrás mesmo, né, como eu já compartilhei, eu não tinha essa intenção de ter parto em casa. Eu queria o parto natural, mas na minha cabeça era o parto no hospital. E aí eu fui desconstruindo isso. No que eu fui desconstruindo isso, que eu queria ter um parto em casa, aí tem um outro detalhe que é mais profundo ainda para quem não sabe. A gente mora a uma distância mais ou menos de 2h30 do hospital mais próximo. Uma estrada de terra horrível que balança. Numa estrada de terra. Sim. E aí, quando eu fui pensando, eu pensei, né? Quando eu ainda não tinha estudado o suficiente, ainda não tinha, né? Enfim, todo o conhecimento que eu fui desenvolvendo, que a Raquel foi me ajudando, todo esse processo. Eu ia alugar uma casa próximo ao hospital, mais próximo daqui, que é Ilhéus. E aí eu pensei, vou ter meu filho, né, nessa outra casa. Só que fui estudando mais, foi um processo, né? É um processo terapêutico. Com certeza. Por isso que, assim, eu realmente mergulhei... É um processo de reprogramação em todos os níveis, né? Em todos os níveis. E se não for isso, se tiver um resquíciozinho de medo... não vai. O parto realmente é uma coisa muito mágica. A gestação é uma coisa muito mágica, que se a gente aproveita esse processo que está acontecendo, que é a reprogramação epigenética real acontecendo ali durante a gestação, é uma oportunidade para nós e para essa nova alma que está vindo para o mundo.
Então, e eu sentia que essa conexão que eu fui criando com ele. Eu acho muito também que eles direcionam a gente. Isso foi exatamente isso que aconteceu. Porque eu sentava para meditar, para visualizar meu quarto. Aí eu tentava visualizar a casa, né? Que a gente ia alugar supostamente para. E aí vinha a nossa casa na minha visualização. Eu, sai daqui, visualização, não é essa, mas eu sentia que era ele mesmo trazendo essa visualização que era lá. E ele já falando isso. Total. E aí eu fui aceitando, tá bom? Eu tô sentindo que é isso mesmo que você quer. E aí eu fui cada vez mais me apropriando disso e conseguindo ter essa segurança, assistindo muito. Eu fiz muitas meditações de hypnobirthing. Sim. Fiz muito, eu meditava muito, assim. Os sons da Yolanda, os sons isso, a gente fez o curso que chama Free Birth Society, né, que é um nível mais avançado para quem tá, né, nesse processo, e é por isso que eu sempre falo assim, a gente tá compartilhando aqui, mas a gente não tá dizendo que é para você fazer assim, não. A gente tá contando a nossa história, como uma forma de inspiração. Até porque essa decisão é muito individual, claro, íntima, e como a gente está falando aqui, vem também muito do bebê, da história do bebê, do que ele tem que passar. Então, não existe certo e errado. Cada bebê vem ao mundo exatamente da forma que ele tem que vir. Porque cada alma entra em ressonância com a alma do pai e da mãe. Exato. E já sabe, assim, né? Tipo, exato. Então, não tem, assim, é muito, muito pessoal. Então, isso aqui não é nem, de forma alguma, assim, direcionamento. Isso aqui é um compartilhamento das nossas experiências. Da nossa experiência, né? Que realmente transformou muito a gente e que tá reverberando em várias outras coisas e decisões das nossas vidas. Então, foi esse o processo. Minha gravidez foi perfeita. Assim, foi uma gravidez muito tranquila. Tive um pouco de náuseas ali no comecinho, mas foi uma gestação assim linda, muito perfeita, toda na natureza, comendo alimentos naturais, me alimentando muito bem, meditando, fazendo meus exercícios e basicamente aqui. Eu decidi realmente nesse momento desacelerar muito do meu trabalho, apesar de que foi um período que eu também criei bastante coisa, eu estava muito criativa, foi muito, muito lindo. E aí, um detalhe, assim, desse meu parto foi que meu bebê também escolheu a parteira. Porque quanto mais eu fui estudando, mais eu fui entendendo que eu não queria muita gente no parto. Eu tenho uma tendência, assim, a ser um pouco mais reservada. E quando você estuda a fisiologia do parto, você realmente não quer muita gente no parto. Exato. Porque você entende como que isso afeta, né? Exato. Que eu ia, né, não ia me sentir. Então, eu queria poucas pessoas no meu parto. No máximo eu, meu esposo a pessoa, a parteira, enfim. E aí a gente tinha, né, tava já conversando com uma enfermeira obstetra para vir aqui na nossa casa e ficar aqui, sendo que quando ela veio visitar a nossa casa eu tava com 34 semanas, então ela veio para visitar, a gente ia fazer a consulta, a gente já tava assim, vai ser essa equipe, ela ia vir com uma outra assistente dela, só que ela veio para cá e foi no dia de muita chuva. E aí, esse dia, assim, tinha tido dias lindos de sol, mas o dia que ela veio foi um dia de muita chuva. E aí, ela chegou aqui com muito medo. Chegou lá na minha casa com muito medo da estrada. E falou, nossa, não vai dar, a gente vai ter que pensar em plano B, plano A. E aí, ela trouxe uma energia de muito medo pra gente. E aí, eu falei, não, eu não quero mais ela. Foi muito instintivo, assim, não quero mais continuar com essa profissional, assim, porque tá trazendo... Eu tô super tranquila, assim, das possibilidades que poderiam acontecer, até porque... Não, e é aquilo que a gente falou, né? O campo tá muito aberto. Então, você tem uma parteira, uma pessoa que tá ali pra te auxiliar, e ela tá com medo, tipo... Não funciona. Não funciona. E aí, de novo, né? Foi mais uma prova de muita força e de autoconfiança, de confiar, né? Que eu realmente estava sendo, né, guiada. E aí, assim, no dia que ela saiu, eu consegui acesso, via recomendação também da médica da Raquel, que tinha vindo fazer o parto dela aqui, e aí a gente se conectou
com essa outra profissional e que aí ela falou, eu topo ir pra aí, eu vou chegar na sua casa quando você tiver com 39 semanas e eu fico aí e vai dar tudo certo. Uma outra energia. Aí eu, nossa, é essa mesma que eu quero. E aí eu senti o bebezinho também, já essa coisa de, né, é isso mesmo. Então foi um outro nível, assim, de provação, Gestação de é algo confiança. muito mágico, né? Muito. Tipo, acontece coisas que são inexplicáveis e que só a gente sabe quando a gente vive. Então, tipo, como assim, né? Alguém pode estar falando, como assim o bebê escolheu a parteira? Mas, gente, né, acho que um fundamento muito básico que eu e a Rita temos em comum na nossa vida é que tudo é energia. Nada é matéria. Qualquer matéria que você pegar, colocar no microscópio ali, vai ser energia. Então, nada é por acaso. Tudo está conectado. Então, a partir do momento que essa vida está vibrando dentro de você, ela está se comunicando com você. Ela está enviando informação. E o que acontece também muitas vezes com pessoas que estão na cidade, uma vida acelerada, gestando, né, nessa situação, você não consegue nem ouvir isso. Porque para você ouvir essa intuição, essa conexão, você tem que estar com uma mente mais calma. Estar com uma mente mais calma em um ambiente extremamente acelerado é um desafio muito maior. Sim, e foi isso. E muita gente me perguntou, nossa, mas você mudou de parteira, mudou de né, enfermeira, de profissional com 34 semanas, como que você tá? Eu estava tranquila, porque eu tinha certeza que tudo ia dar certo, assim. Eu acho que esse processo dessa clareza e dessa confiança e fez muita diferença, assim, nesse processo. E aí, quando a gente conseguiu a nossa a outra enfermeira obstetra que aceitou e que topou e que não tinha nenhum resquício, porque a gente tá falando aqui de energia. Eu conseguia sentir, conectar que a frequência dela realmente não existia nenhum campo de medo. Então eu falei, é essa realmente, pode vir. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Ela veio com eu estava com 39 semanas. E de novo, assim, eu fui me trabalhando muito também, porque eu fui percebendo que nesse campo da gestação, quando parece que vira uma chave, né? Quando o bebê faz 37 semanas, parece que todo mundo já quer que o bebê precisa acelerar. Tem uma cultura disso. Nossa, se o bebê não vier, precisa induzir. E isso é uma coisa, assim, que eu aprendi durante a gestação do COA e que eu falo para todas as pessoas que, assim, minta a sua data prevista do parto. Se a sua data prevista do parto é 1º de outubro, você fala que é 23 de outubro. Por quê? Porque se você falar que é 20 de outubro, 1º de setembro, as pessoas já vão estar perguntando se o bebê nasceu. Até porque você vai estar realmente com um super barrigão. Eu falo, não, é só para final de outubro, sendo que é para começo de outubro. Entendeu? Eu mentia bastante. Sim, falava, final de agosto. Sim. E ele veio com 40 semanas e 4 dias. E eu fiquei sentindo, eu só fui sentindo mesmo. Tem um processo, né? Que eu acho que também, quando você tá numa ansiedade, você acaba achando que toda hora é a hora que vai acontecer. Sim. E comigo aconteceu isso. Alguns dias que eu sentia mais contração à noite, que eu comecei a sentir, né, o que chama de contração de treinamento, mas eu simplesmente respirava, ia ali sentindo o que estava acontecendo, até que na noite que realmente foi, né, quando começou o trabalho de parto, a gente tinha feito uma fogueira. Eu e meu esposo, a gente sempre faz fogueiras nas luas novas e luas cheias, ou a gente tem um motivo para fazer uma fogueira na nossa casa. Mas a gente tem essas 2 fogueiras. E aí a gente tinha feito essa fogueira, né, para fazer, né, nossas intenções, né, nossas orações também. E aí a gente jantou. A gente sempre já tem essa tendência de jantar bem cedo. Era mais ou menos umas 7 horas, e 8 horas a gente foi para o nosso quarto. E a parteira já estava na nossa casa, só que, né, hospedada na outra casa. Na outra casa, né? A gente tem uma coisa que eu acabei não contando, mas a gente tem um centro de retiros que a gente tem essa possibilidade de hospedar mais pessoas. E aí, às 8 horas da noite, mais ou menos, a gente já foi ali se preparando para dormir, e eu comecei a sentir as contrações. Tá com alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu fui respirando e eu fui sentindo já que ia realmente ser naquela noite.
E aí eu fui respirando, respirando, respirando. Não, no começo, apesar de que eu tinha esse aplicativo que fica vendo os minutos, né, das Uhum. contrações, eu não queria ficar muito apegada a isso para pensar, nossa, tá com tantos minutos de contrações Sim. para não ficar, né, ansiosa com aquilo. Mas teve um momento que eu fiquei assim, para poder sentir se era realmente isso, Ou não. ou não. E aí eu lembro que eu fui pro banho, fui fazer um banho mais demorado, que eu já pensei, porque se for, já pelo menos eu já vou estar com o cabelo lavado, Sim. porque depois vai ser um negócio mais difícil. Então fui fazer um banho mais demorado, e aí no banho eu já fui sentindo mais e mais e mais. Enfim, fui sentindo, né? O trabalho de parto ele foi progredindo, né? Então começou mais ou menos às 8 horas as primeiras contrações. E aí, quando foi 1 hora da manhã, eu não conseguia dormir, não conseguia nem já estava no nível que eu não conseguia nem deitar para Sim. dormir, nem para descansar nada, e eu sentia que meu corpo estava pedindo movimento, mas movimentos leves, assim, eu começava, quando eu sentia as contrações, eu me movimentava, respirava, ia fazendo todo o processo do hypnobirthing. Eu fiz uma playlist também, Sim. eu tinha duas playlists, uma no Eu tinha Spotify também. e outra no YouTube. Uhum. E aí eu tinha, na playlist do YouTube, eu tinha essas meditações que eu ia ouvindo para, né, de cada fase Sim. do parto. E aí, quando foi 1 hora da manhã, mais ou menos, eu senti que a coisa tava pegando, mas a gente só foi chamar a parteira que estava dormindo na outra casa, na outra casa que é tipo do lado, né? 3 horas da manhã. Que aí foi que realmente a gente sentiu que era a hora de chamar. Mas nesse momento, eu e meu esposo, a gente ficou no quarto aproveitando ali, sabe? A gente ligou velas, preparou o quarto, aí a gente tinha a banheira que né, meu bebê nasceu, foi emprestado da Raquel, que a gente já tinha colocado com 39 semanas, né? A gente já tinha colocado Sim, no meio aham. Do do quarto. nosso quarto, porque a gente não queria ficar nessa correria, tipo, meu Deus, pega a banheira. Não, não dá não, É. gente. Tem que montar Então a banheira gente deixou antes. ali, já estava ali no nosso quarto, foi só o tempo de ligar ela para ela, né, ela aquecia naturalmente para ficar, né, na temperatura agradável. E aí nesse momento foi o momento que eu quis já entrar na banheira, mais Sim. ou menos 3 horas da manhã, assim, um pouquinho antes eu já estava querendo ali para relaxar, porque já estava sentindo realmente muitas dores. Aí quando eu entrei na banheira, Ai, dá um alívio. nossa, foi uma maravilha. Ixi, não quero mais sair daqui. Então, eu fiquei várias contrações lá na Sim. banheira, pegando fôlego Ai, mesmo muito bom. do processo, assim, sentindo e sentindo e sentindo. E aí teve um momento que eu não quis mais ficar na banheira. Então, sai da banheira. Aí, quando esse momento chega, né, que é do trabalho de parto ativo, que tá, né, Sim. realmente tudo acontecendo, tudo fora da banheira tava ruim, dentro da banheira tava ruim. E aí eu ia me guiando. É um trabalho muito, 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 muito forte de controle da mente Sim. total. E aí, a nossa parteira, ela foi muito, muito perfeita, porque ela só ficava observando Uhum. e ela ficava mostrando pra mim alguns movimentos. Ela não me pegava, vem fazer isso. Ela ia me mostrando alguns movimentos para eu fazer. Ela é especialista em spinning baby, então alguns Uhum. movimentos. Então eu ia observando ela, aí eu entendi que ela estava querendo que eu fizesse aquele movimento. Sim. Então eu ia fazendo na cadeira, colocava minha perna. E aí teve uma coisa que foi muito engraçada, porque assim, eu como uma boa biohacker, faço minhas imersões no gelo há muitos anos, que Sim. eu entro em banheiras de gelo e faço minhas práticas. E aí teve um momento que eu já tava, ai, nossa, tá difícil. E aí ela falou, lembra do gelo? Lembra da banheira de gelo? E aí eu comecei a Que fazer ótimo foi. isso! E eu, nossa, eu fico 5 minutos na banheira de gelo, e a contração que já tava ali de 1 em 1 minuto, né, Sim. as contrações. E aí eu lembrava da banheira de gelo quando começava a vir Ai. a contração muito forte. E aí depois passava, nossa, realmente passou. Mas aí era 1 minuto depois já vinha outra contração. Sim. E aí minha bolsa deve ter estourado mais ou menos por volta de umas 6, 7 horas da manhã, que foi. Já tava amanhecendo, assim, quase. Ou seja, um pouquinho antes das 6, talvez, que ainda não tava tão claro. E
E aí eu lembro que, nossa, tá, né? Só que também estourar a bolsa também não significa que você tá muito perto, Não. você tá muito longe, nada significava nada. E uma outra coisa que eu também fui deixando, e eu fui conversando muito isso, né, com a parteira que estava, né, nos acompanhando, que eu não queria intervenções, não queria essa coisa de ficar vendo quanto eu tô Sim, não. dilatada, Deus me livre. não queria nada disso, queria Sim. ir sem... Isso ao mesmo tempo, você tem que realmente também ter o controle da mente, porque você não tem como saber se vai acabar em 2 horas ou se pode Mas ser... se você medir também, você não Também não sabe, Não, exato. não É só pra enganar a mente, né? Aham. Mas aí você vai estar lá, né? Já tá sofrendo, vai medir sua dilatação, tá 3. Você desanima, entendeu? Você Então, desanima, assim, exato. sendo que depois de um minuto pode estar 8. De 3 para 8, exato. É. Exato. Então, pra mim também não fazia sentido ficar medindo. Sim. Mas ao mesmo tempo, nossa, mas se eu fosse uma pessoa normal, eu ia ficar querendo medir, mas não ia dar certo também. Então, nesse momento, a gente começa a ficar ali, né? A mente, só que eu fui me entregando muito ao processo e minha playlist tocando. Sim. E aí, quando foi 10 horas da manhã, o expulsivo já começou antes, né? Quando eu senti que tava realmente bem perto do expulsivo, foi quando eu entrei na banheira de novo. Que aí eu senti, nossa, é realmente... Porque eu não, na minha cabeça não tava assim, ele vai nascer na banheira. Não tinha isso. Sim. Eu ia realmente sentir. Sentir, é. Teve um momento até que eu achei que não ia ser dentro da banheira, porque Sim. teve um momento que eu não queria entrar nela. Uhum. Mas, na hora do expulsivo, parece que foi uma coisa, assim, tipo, vai pra banheira. Aí eu fui pra banheira e aí lá já começou todo o processo. E foi muito interessante porque entrou numa nova fase de músicas da minha playlist, que foram de músicas indígenas. E eu, nossa... Nada por acaso, né? Nada por tudo acaso. a sincronia. Foi uma sincronia que, assim, nem se eu tivesse pensado não exatamente naquele ia. momento. Não tinha como você saber. Então. E aí, isso foi me dando muita força, porque eu fui me conectando muito com minha ancestralidade. E aí as músicas, e não eram músicas calmas, eram músicas nesse momento, era tipo chamando a força mesmo de vai, que tá todas suas todas ancestrais estão aqui, suas parteiras todas estão aqui. Foi muito lindo, muito forte. E aí na hora do expulsivo foi muito interessante, porque todo mundo falava isso, só que quando você nunca passou pelo parto, você não tem muita noção. É quando fala que você não precisa fazer força. Total. Porque a força vai. E aí, do nada, eu senti o meu corpo fazer força. É muito doido. Sem eu fazer força. Não, aquela imagem, porque assim, né? Fazendo um parênteses aqui, tipo, aquela imagem que a gente vê de filme, tipo, as mulheres deitadas assim. Por quê? Porque que manda ela fazer força? Porque ela tá anestesiada. Então, quando ela tá anestesiada, ela não sente isso que a gente sente. E aí os médicos falam, puxa, porque ela tem que criar essa consciência do corpo dela que foi desconectado. Porque a posição não é uma posição fisiológica péssima, do parto, horrível, né? Exato. E na banheira a posição ela fica muito perfeita, né? Sim. Claro, você pode ficar 4 apoios, enfim, pode cada mulher do que quiser que você vai sentindo, mas tem a posição que fica mais fisiológica ali. E aí eu fiquei, né, tava agachada. E aí essa força começou, Vi. É muito legal. Força, e ela vinha. E eu já tava cansada, né? E é isso, assim, na hora que você pensa assim, tipo, não aguento mais, é a hora que o bebê nasce. Eu já tava nessa. Eu falei, qual é a hora mesmo que... Não tem jeito. Foi, não tem Na hora que você fala, não aguento, cadê? Dá pra dar uma anestesia? Cadê o hospital? Exato. Tipo, pra que eu inventei isso? Aí o bebê nasce. Aí o bebê nasce, foi exatamente isso. Quando eu tava já cansada, né? Porque começou 8 horas da noite pra ele nascer 10:09 da manhã. Sim. E foi muito lindo. E aí, e eu já tava nessa energia, né? De muito, né? Visceral, né? Um negócio muito visceral. Eu não queria que a parteira não chegasse perto do meu bebê. Que eu ia pegar ele. Então foi muito, muito forte. Meu esposo tava segurando minha mão fora da banheira. Eu puxava, assim, a mão dele com muita força. E aí, na hora que eu virei, assim, pra uma posição um pouco melhor... Eu senti que já era hora dele sair, eu mesma peguei, coloquei ele no meu colo e fiquei com ele, o Rocas, assim, atrás de mim. E foi muito lindo, porque foi exatamente assim, não foi exatamente da minha visualização, porque
eu sinto que o parto, no meu caso, ele veio para desconstruir coisas do que tá no controle, porque a gente às vezes tenta querer controlar exatamente, nossa, vai ser assim, assado. E só que foi muito mais lindo do que eu poderia imaginar, assim, de tão forte que de tão realmente visceral. Sim. E ao mesmo tempo te traz essa força. E aí você pensa, nossa, agora eu posso tudo, né? Porque depois que você passa por isso, você total, consegue... assim, de parto do corpo foram 42 horas. Uau. E assim, querendo ou não, eu tava no Havaí, eu tinha um hospital ali do lado, sabe? Sim. Mas teve uma hora também que as parteiras me chamaram e falaram, olha, ou você enfrenta essa dor que você tá sentindo, ou então não vai ter jeito. Se você ficar fugindo, você não vai conseguir. Mas assim, é muita transformação que acontece. Eu acho que depois que a gente passa por um processo de parto natural, independente, porque eu tenho amigas que o parto foi rápido e tal, a gente nunca mais é a mesma. Não, nunca mais. A gente retoma um poder que foi tirado de nós. Isso. E assim, é isso, assim, o parto hospitalar, ele é muito novo. E ele poda, ele faz a gente entregar a decisão do momento mais importante da nossa vida, do momento mais importante da vida do bebê. Porque a forma que a gente chega no mundo, ela vai ficar para sempre marcada no nosso ser. E a partir do momento que tira essa conexão, que você delega esse poder, que é um poder absurdo, gente. Você parir o seu filho ali de forma visceral, natural, sabe? É um poder que é tirado em várias camadas, em vários níveis. Então, uma desconexão do nosso feminino. Total. Então, assim, isso parte também um pouco, assim, da gestação, né? Tipo, mas nossa, tem que fazer uma ultrassom por mês. Mas se o médico mandar eu tomar isso, eu tomo. Se o médico mandar eu fazer isso, eu faço. Não! Sem analisar, é o seu corpo, sentir, é o seu filho. Ninguém sabe melhor do que você o que vocês precisam nesse momento. Então, não é sobre o parto ser domiciliar, sobre o parto ser hospitalar, é sobre você ser autora da sua história, é sobre você retomar o protagonismo da sua vida, desse momento que é o momento mais importante da vida do seu bebê. Exato. E um dos mais importantes da sua vida, porque pode ser que você tenha mais de um filho, então serão outros renascimentos, outros marcos. Só que essa conexão, sabe, que muda a gente para sempre. Muito forte. E aí é nesse momento do parto que, assim, a gente realmente entra num estado alterado de consciência, que a gente acessa realmente outros portais, né? Teve realmente um momento que eu senti essa conexão divina acontecendo na Terra, né? De você, quando a gente fala dar a luz, né? Então é realmente trazer luz no mundo. E assim, se você tá nessa conexão e o bebê puro ali, sem intervenções, e ele ter o momento dele, ele ficou pele a pele, muita gente... Da forma que Deus fez, da forma que Jesus nasceu. Exato. Jesus nasceu em uma manjedoura, gente, isolado de tudo, no meio da noite. Sabe? Então, Deus fez a gente para nascer dessa forma. Deus fez o corpo da mulher para parir. Deus fez o bebê sabendo nascer. Porque, né, não é só a gente que está fazendo. Na hora que vem a contração, o bebê também empurra. Então, tem toda uma sinergia que acontece que é muito mágica. Muito mágico. E aí, por isso que, assim, é muito importante estudar. Porque muitas vão até falar assim, mas eu tentei parto natural, né, parto vaginal, e ainda assim eu tive a indicação de cesárea. E a gente vê que tem muitas indicações de cesárea que não são verdadeiras indicações de cesárea. E além disso, tipo, pra falar assim, sei lá, 90% não... 90% mesmo. E tem, além disso, tem a questão assim, mas eu não dilatei. Tá, mas por que você não dilatou? Você tava em um ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas, colocando, injetando coisa em você, você não pode se mexer.
Pessoas medindo a sua Monitorando parte o tempo íntima, monitorando tudo. inteiro, que Óbvio que você não vai dilatar. não vai relaxar, exato, Entendeu? não tem como. Porque pra você dilatar, você tem que sentir segurança, Uhum. você tem que conseguir relaxar. E, gente, quem consegue relaxar desse jeito? Não dá. Então, assim, não dilatei. Tá, mas se você não dilatou, teve um motivo. Nada no mundo acontece de forma aleatória. Exato. Tudo tem uma causa. E muitas vezes a gente não consegue entender a causa por diversos fatores. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir entender, mas tem coisas que, se você estudar, buscar, se aprofundar, você consegue entender para você conseguir evitar, se você quiser. Exato. Tem que querer muito. Eu acho que é nem querer, é isso que a gente fala, assim, não é querer, é você tomar uma decisão. Isso. Porque querer, muita gente quer fazer muita coisa. Muita gente quer ter parto acha normal. que quer, Não, eu quero ter parto normal. Mas aí você não tem protagonismo durante a sua gestação. Você delega toda a sua gestação para um médico, para uma médica. Então você não quer. Porque para você ter isso, você tem que ser protagonista. Exato. Desde o início. Então não adianta você achar que você vai delegar tudo e depois chegar na hora e você vai se tornar protagonista. Não, é um processo. É um processo. E é isso que eu ensino muito no biohacking, basicamente é isso. E aí eu, como uma boa biohacker durante o parto, o que eu fiz? Eu sabia da influência da melatonina na ocitocina. E durante o trabalho, por que o trabalho de parto precisa de um ambiente escuro? Sim. Né? E por que as luzes brancas de um hospital, eles atrapalham tanto? A melatonina e a ocitocina, elas trabalham em conjunto, né? Por isso que a maioria dos trabalhos de parto acontecem à noite. Sim. E aí, eu sabendo já disso, então eu preparei todo o quarto com velas. Eu fiquei usando tem uma foto muito engraçada, não sei se na edição a gente consegue colocar, mas uma foto com os meus óculos bloqueadores de luz azul, porque com o momento que precisava acender a luz, mas boa parte, assim, durante a noite inteira foi com com luz baixa, que isso faz diferença também na dilatação, no seu relaxamento, para não ficar nesse estado, né, de que o corpo ele precisa sentir essa sensação de segurança, né? E aí, quando o bebê nasce, também, né, a gente poder não ter pressa com nada. Então, foi muito, muito especial poder ter o momento, foi instintivo. Já pegar, já colocar direto no peito, esperar o cordão parar de pulsar. Então, tudo isso são detalhes que são possíveis de fazer em alguns hospitais, nem em todos, né? Algumas casas de parto e tal. Mas se você for no tradicionalzão mesmo, que é feito hoje, não tem. O bebê vai ser arrancado ali de você com mãos de luva, de plástico, o cordão vai ser cortado na hora, aí já pega o bebê de cabeça para baixo no frio. Então, eu acho que é muito sobre a injeta-ocitocina, né? Que tem essa questão, para sair a placenta, injeta ocitocina, mas tudo bem. Isso é o normal, mas nada é impune nessa vida. A partir do momento que você injeta ocitocina, tem uma consequência. E a maioria das mulheres não faz ideia da consequência. A maioria das mulheres não faz ideia da consequência de uma anestesia. Porque, gente, mulher grávida não pode tomar nem café. Mas pode tomar anestesia. Então, assim, o que a gente quer trazer muito aqui também pra vocês é questionem. Questionem. Aprofundem. Busquem. Saiam do sistema. Porque uma vida paralela, ela não precisa ser a 2h30 do hospital, no meio do mato, no meio da natureza. Não, você pode, aos poucos, construir o seu universo, exato, mesmo que você more na cidade. E aí, você vai aos poucos construindo isso, e aí no seu momento você compra um sítio, ou você, sabe? No seu contexto. Mas eu acho que o primeiro passo é esse questionamento e essa retomada da autonomia, da autorresponsabilidade, do protagonismo da própria vida, que eu acho que começa por aí, Começa por aí. E a gente tá... E o biohacking é isso, né? O biohacking é exatamente isso, né? E aí começa por entender a fisiologia do nosso corpo, entender nossa relação com a natureza. Então tudo isso vai fazendo muito sentido. E agora a gente tá vivendo uma nova era mesmo da humanidade, né? Que a verdade, né, de várias coisas estão vindo à tona. E mais do que nunca a gente precisa ancorar essa nova consciência e esses novos seres que estão vindo sustentar isso. E a gente já tem vários estudos. Então, quando eu fui estudar sobre essa relação entre cólicas do bebê, né, ou
conseguir ter sucesso com a amamentação e etc, tá muito ligado com você ter o contato pele a pele. Então, eu fiquei muito tempo contato pele a pele, sem roupa. Eu estava pelada durante todo o meu trabalho de parto, que esse é um ponto. Então, às vezes, algumas mulheres têm, né, vergonha de ficar pelada, porque tem outras pessoas. Com outras pessoas. E tem a questão também, tipo, do pós-parto imediato, que é muito importante para isso, para cólica, para amamentação. Então, assim, reduzir o risco de depressão pós-parto, inclusive. A partir do momento que o bebê nasce, que a placenta sai, tem um machucado ali dentro da gente que ele precisa ser curado. Então, a mulher realmente precisa descansar no pós-parto. Ficar ali na cama, assim, ó, deitada, levantar só pra tomar banho, fazer xixi. E fazer xixi no pós-parto, nem conta como é que é. Sim. E isso deixa deixa pro próximo episódio. Pra mim, que a gente pode fazer, né, o que é do puerpério e, né, exatamente alguns detalhes que vão aparecendo depois, e acho que por isso que algumas mulheres, né, acabam tendo muita dificuldade, né, nesse processo. E aí teve um detalhe do meu parto, é que minha placenta, ela só nasceu 2h30. A minha também. Foi para, né, o status quo, meu Deus, isso demorou, porque eu via também alguns relatos de parto, algumas pessoas falavam, minha placenta nasceu com 15 minutos, 10 minutos. Mas eu tava tão cansada, e eu também tinha estudado isso, que poderia ter essa possibilidade dela demorar, e eu tinha certeza que eu não iria precisar de nenhuma intervenção para ninguém arrancar a minha placenta lá de dentro, porque iria existir esse processo natural. Então, o que eu fiz, eu saí da banheira, né? O bebê nasceu, eu fiquei com ele alguns minutos lá dentro da banheira, já fui colocando ali dentro, fazendo um movimento para ele já ter a pega. Eu tive zero dificuldade com a amamentar, assim, ele já parecia que ele já nasceu com a boquinha. Mas já nasce sabendo, a verdade é essa. E aí fomos pra cama, aí eu fiquei na cama, assim, essas 2h30 que né, até eu começar a sentir as contrações da placenta nascer, que foi isso. Aí ele ficou amamentando, aí quando ele amamentava, eu já sentia as contrações, né? Já querendo expulsar a placenta, e que é muito, né, muito interessante, porque você fala, agora depois que o bebê nasce, gente, você pensa que acabou. Eu sinto informar as mães de primeira viagem que o parto só acaba depois que a placenta nasce. E parece que, pra mim, assim, o parto da placenta, no parto do Kona, que o parto do Kona foi muito demorado e tal, mas mesmo assim a placenta também demorou pra cacete, doeu pra cacete. Agora, no parto da Aya, que foi um parto leve, maravilhoso, gente, a placenta não vinha. E olha só que louco, né? Uma coisa que me veio aqui agora. A sociedade, olha como que a sociedade fala do parto. Quando uma coisa é muito difícil, fala, nossa, não sei o que é um parto. Gente, o parto, ele não precisa ser assim. O parto pode ser leve, pode ser fácil, pode ser prazeroso. Só que a gente tá tão condicionada a achar que é difícil, que a gente cria isso. Por quê? Porque a mente cria. A gente cria o que a gente acredita. Então, no parto da Aya, eu foquei em desconstruir isso. Perfeito. Porque eu falei, não, o parto não é um parto. Entendeu? Tipo, igual todo mundo fala. Um parto pode ser prazeroso, pode ser leve, pode ser fácil. E aí eu fui reprogramando a minha mente. Usei muito sound healing pra isso, reprogramando muita meditação pra isso. Porque não tem que ser assim. E tirar, né, essa relação de que parto... Esse rótulo, né? Sei lá. Essa energia de, nossa, isso aqui é um parto. Não, não, que lindo, então, que é um parto. Que bom, nossa, então foi ótimo. É um parto, que lindo, meu Deus, parabéns. Mas eu virei, quando falavam assim, que nossa, depois parece que a gente esquece, eu virei essa que realmente já esqueceu, que já estou pensando no próximo parto, porque... eu lembro do parto com saudades daquele momento. É maravilhoso. Nossa, já querendo de novo. E é isso. A gente sabe que para algumas mulheres isso é outra experiência, né? Vem muitas vezes experiências mais traumáticas. Mas é isso. O parto, ele vem para ensinar a gente, né? O que acontece no parto é coisas que são realmente coisas que pra gente aprender. E pra mim foi muito essa coisa da entrega, né, do controle, de liberar o controle, total, nossa,
de deixar realmente, foi quando a Rita Biohacker também, que tem o anel, que controla o sono, que controla tudo, que sabe tudo. Tem que deixar ir. Deixa fluir, que meu corpo sabe fazer, né? E sentir a energia também de toda a minha ancestralidade junto. E aí não foi à toa que ele nasceu na hora das músicas indígenas da minha playlist. Que assim, se eu tivesse calculado exatamente, não teria sido tão perfeito. Que até hoje, quando eu escuto as músicas que ele nasceu e que ficou tocando depois do nascimento dele, nossa, vem uma emoção muito forte. Eu boto também pra ele ouvir, e ele fica prestando atenção, assim. Então foi muito incrível. E aí ele teve esse momento de pele a pele, muito tempo de pele a pele comigo, com o pai também, que isso é muito importante para criar esse vínculo, essa conexão. E isso vem, assim, para um tema também que a gente vai trazer aqui, que é a questão da educação. Porque a gente acha que a educação começa quando a criança começa a ir para a escola. Só que a verdade é que a educação começa quando o bebê tá ainda no ventre. Essa educação, do bebê nascer, de vir pro pele a pele, de ter o contato com o pai, tudo isso é educação, é programação que a gente está criando. E desde, na verdade, da concepção, né? Porque tudo que a gente tá absorvendo tá passando pro bebê. Isso, epigenética é o nome da ciência para isso. Né? Exato. E aí esse campo sendo sustentado, né, num lugar com natureza. Aí tem outros assuntos que a gente pode desmembrar disso, né, porque a gente escolhe o enxoval do nosso bebê minimalista, a gente não usa fraldas de plástico, né, de usar fraldas naturais de tecido, usar roupinhas de algodão orgânico, então tem todo o processo de não ficar utilizando um monte de produto, o tempo que a gente demorou também para dar o primeiro banho no bebê. São muitas coisas que existe uma padronização do que né, na hora de fazer o enxoval do bebê, comprar um monte de coisa, perfuminho, né, que criança não precisa de perfume. Ninguém precisa de perfume. Na realidade, ainda mais um bebezinho. Ninguém. Perfume, esse pode ser tema até para um outro podcast, a gente falar sobre os disruptores endócrinos. Por exemplo, perfume, roupa de plástico, porque se você está usando poliéster, poliamida, você está usando plástico. E a pele é o canal de maior absorção que a gente tem. E hormônio é saúde, né? Não tem como ter saúde com hormônios bagunçados. E aí já tá começando desde, né, ali... Exato. Recém-nascido, com contato com um monte de toxinas. Com a luva de plástico da pessoa, com a fralda de plástico. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem, mas que são muitos detalhes. Que não vem, que esse é um ponto importante, não vem de um lugar de, nossa, estamos querendo evitar todas as toxinas do mundo, né, de paranoicas. Impossível. Não, vem de um lugar de consciência daquilo que está ao nosso alcance, da nossa escolha. Tem coisas que não é possível. É o que está ao nosso alcance, né, da gente fazer, inclusive das roupas, né, pouco a pouco. E a gente vai tomando consciência e vai fazendo as mudanças que são necessárias. E esse é um dos nossos objetivos aqui, também de compartilhar na nossa vida paralela. Exato. Falamos muito, hein? Nossa, se deixar, a gente vai fazer nosso primeiro episódio. 5 horas. 5 horas ou mais. Mas acho que a gente tem que guardar também, porque são muitos assuntos. E são assuntos que requerem uma certa profundidade. Isso, que a gente não vai falar aqui de forma aleatória, né? Então, como a gente falou, a gente está compartilhando porque a gente sabe que existem outras Ritas e Raquel por aí. Então, se você conecta com isso, se você já está pensando, né? Realmente a gente está aqui abrindo, né? Sim, é isso. Assim, a gente fez esse podcast para pessoas que sabem que existe um outro modo de vida e que querem criar o seu modo. Por quê? Porque acho muito importante falar também que a gente não quer impor nada a ninguém. E que nós temos muitas similaridades, mas nós também temos as nossas diferenças. Então, cada pessoa vai criar a sua vida paralela. A minha vida paralela é diferente da vida paralela da Rita, por mais que a gente tenha muitas coisas em comum. Sim.
E cada pessoa é única. Então a gente quer aqui expandir a consciência de vocês. Então, não sei, né? Vocês podem mandar ideias. Isso, mandar suas histórias também, se quiser mandar histórias de parto. Isso. Mandar suas ideias de temas, do que vocês conectaram com a gente. É muito importante a gente ter essa troca, porque esse é o objetivo, né? Não é só mais ser só mais um podcast que você vai ficar ouvindo de forma passiva. Não, ter realmente essa participação, a gente sentir que existe uma comunidade de pessoas que a gente pode virtualmente se conectar de verdade, né? E se apoiar, porque às vezes a gente sente, quem escolhe a vida paralela, a gente sente que tá sozinha no mundo, meu Deus, não, né, me sinto só, não sinto que eu encontrei minha turma. E aqui a gente poder ter esse espaço, e é isso que a Raquel falou, né? Não é que você tem que seguir exatamente o que a Rita faz ou o que a Raquel faz, mas você, a partir disso, a partir do seu processo, você construir o seu caminho, construir a sua vida paralela e não se sinta sozinha, porque a gente, no processo, teve muitos momentos que eu me sentia muito sozinha, mas nossa, eu não tenho com quem compartilhar, com quem falar. Então você foi muito importante nesse processo para que eu conseguisse seguir adiante. Senão... Não, e você também, por quê? Porque eu me senti... Eu amo falar, gente, desses assuntos de parto, de maternidade e de conspirações e de coisas que são... assunto que são meio loucos. Que não é conspiração. Afinal, hoje, no dia que nós estamos gravando esse primeiro episódio, gente, é quando tá no auge aí, que os arquivos do Epstein saíram. Só que assim, a gente já sabia disso, assim, ó... bastante tempo. Então, são assuntos que não dá pra falar, né? Assim, tal, que requerem uma certa profundidade. Claro que a gente não vai ficar aqui falando de Epstein, mas é só dando um exemplo de assuntos, assim, né? Que estão por aí e que as pessoas não falam. Então, a gente quer que exista essa troca. Então, sigam aqui no YouTube, no Spotify. A gente criou um perfil também lá no Instagram para vocês se comunicarem com a gente, para mandarem ideias, depoimentos, histórias, porque a gente quer mesmo criar essa comunidade de pessoas. Isso, pra gente não se sentir sozinho e que, assim, agora mais do que nunca é importante a gente se unir. Porque se você que tá aí também, né, já sabia de várias coisas de um novo momento que tá acontecendo agora, é mais importante a gente unir, ancorar esse momento e essa energia para que a gente possa expandir juntos e realmente... a gente poder trazer mais, né? Aquela frase que eu falei outro dia para você, tornar os humanos novamente, não o caminho ao contrário que estão tentando fazer. E aí a gente escolheu também esse espaço aqui, né, da vida paralela, paralelo aos nossos trabalhos, que a gente vai continuar fazendo os nossos trabalhos. Mas a gente sente que isso aqui é muito além, né? Isso aqui é uma missão. Muito, assim, é uma missão. E até assim, né, essa questão de teorias da conspiração e tal, também está relacionado com o motivo pelo qual a gente escolheu ter uma vida paralela. Pelo qual a gente escolheu morar na natureza, ter autonomia. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de que como cada uma de nós tem o seu jeito. Eu optei por não mostrar os meus filhos na internet. A Rita mostra o filho dela. E tá tudo bem. Então, cada pessoa vai adaptando de acordo com as informações que recebe e de acordo com a própria visão de mundo. Então, por isso que a gente quer mesmo que criar um local seguro para a gente se comunicar, se apoiar, trocar, sem julgamento, sabendo que nós somos seres únicos e diferentes. Mas que estamos buscando essa reconexão, né? Porque você falou essa questão de tornar humano de novo, que a gente está vivendo essa era de crescimento da inteligência artificial, de chip, transhumanismo, etc. E é uma coisa que a gente não quer pra gente e não quer para os nossos filhos. Então a gente está criando os nossos filhos também para eles serem diferentes disso, para que eles consigam preservar a nossa humanidade, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, gente. O nosso cérebro, a nossa inteligência, a nossa capacidade, ela é maior do que qualquer máquina já criada e qualquer máquina que será criada. Então é muito importante a gente também criar essa reconexão da gente com a gente e da gente com a natureza, porque na verdade é uma coisa só. Uau! Nossa, muito bom. Amei nosso primeiro episódio. Também.
A gente foi, né, realmente foi sentindo isso como uma missão e deixar isso aqui de um jeito mais leve e que esse podcast ele possa realmente alcançar com quem vai alcançar, né? A gente Como uma tá conversa, aqui, como se vocês estivessem aqui sentadas com a gente, sim, trocando uma ideia. Então, por isso que é bom a gente ter essa conversa Uhum. para criar mesmo essa conexão com vocês Exato. também. Adorei! Então, até o próximo! Até o próximo! Tchau, Beijos! tchau!